amigos da Radiodiálise. Hoje os convidados são o José Moura Neto e o José Carolino Divino Filho. O Moura Neto é vice-presidente da região Nordeste da SBN e ele é professor da Escola Baiana de Medicina. E o Carolino Divino, ele é nefrologista afiliado do Instituto Karolinska, na Suécia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre hemodiálise em paciente crônico no mundo, baseado no livro Nephrology Worldwide, que foi lançado há alguns meses pela Springer Nature, e que eles foram os editores aí junto com o famoso Claudio Ronco, o grande nefrologista italiano. É muito legal falar sobre esse livro porque uma das grandes curiosidades que todo médico tem quando começa a prática clínica é: será que eles estão fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos? Será que a conduta que eu tomei aqui é a mesma na Suécia, é a mesma na África? Então, o José Moura, o José Divino e o Ronco nos ajudaram nesse sentido a compreender. E antes das perguntas, eu gostaria que os nossos convidados aí se apresentassem. Lucas, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou um seguidor do Nephropapers. Acho muito bacana a missão de vocês de levar a nefrologia, que não era do Oiapoque ao Chuí, né? Mas agora é do Caburaí ao Chuí. E para mim, eu queria agradecer muito ao convite e dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês. O mesmo posso dizer, Lucas. Eu estou honrado de ter sido convidado junto com o Moura Neto. Na verdade, eu queria dizer uma coisa. Não é que o Ronco fez junto conosco, foi que o Ronco e o Carolino fizeram junto com o Moura Neto. O Mourinha, que foi o idealizador e o cérebro do estudo. Então, eu agradeço o convite, me sinto muito honrado, especialmente porque eu estou no meio de jovens, bem jovens, usando os métodos que vocês hoje usam de comunicação. Obrigado, José. Então, bom, começando uma série de perguntas que a gente pensou em perguntar para vocês, qual é a maior surpresa que você teve com as informações que tu colheu? Bom, Lucas, nós tivemos algumas surpresas. Eu diria que a maior delas não esteve relacionada à prática da nefrologia, nem à prática da diálise, e a maior delas, sem dúvida, foi a iniquidade no acesso à diálise no mundo. Enquanto em alguns países a prevalência de pacientes em diálise por milhão de pessoas é superior a 1.000, em outros países esse número é inferior a 100. Alguns casos de países africanos nos marcaram, como Uganda, um país com uma população de 45 milhões de pessoas, com apenas 10 nefrologistas, 52 máquinas de diálise no país inteiro, e 186 pacientes em diálise, entre hemodiálise e diálise peritoneal. Ou a própria República Democrática do Congo, com quase 90 milhões de pessoas e apenas 235 pacientes em diálise, dados de 2019. A Nigéria, que é um país com um tamanho de população similar ao Brasil, tem cerca de 205 milhões de pessoas, de habitantes, e apenas 3.000 pacientes em diálise. O Brasil, a título de comparação, com a população praticamente igual, tem 50 vezes mais pacientes em diálise, ou seja, são países com uma prevalência muito baixa de doença renal crônica em estágio dialítico, né, porque os pacientes morrem sem acesso à terapia renal substitutiva. Nós sabemos que existem cerca de 4 milhões de pessoas em terapia renal substitutiva no mundo, e se houvesse o acesso adequado, esse número seria 2, 3 vezes maior. Estima-se que 3 a 5 milhões de pessoas com falência renal no mundo morrem todos os anos sem acesso à hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante, o que nós chamamos de lacuna ou gap da terapia renal substitutiva. E essa foi, sem dúvida, a percepção mais impactante que tivemos no livro. Às vezes nós vamos para os congressos, vemos sessões, simpósios satélites de CHU atípica, de glomerulopatias raras, que devem ser sim discutidas, mas vemos pouco espaço para esse que talvez seja o maior problema da nefrologia mundial. Tanto interessante quanto preocupante. Todos os países, eles consideram o KTV como um parâmetro principal para a adequação da diálise. Explicar um pouquinho o que é KTV também, talvez. O KTV é uma medida da eficácia de uma sessão de diálise, onde você vê a eficácia dessa diálise em poder limpar do sangue, eu estou falando uma linguagem bem leiga, limpar do sangue
um soluto específico durante um determinado período de tempo de uma pessoa com volume de água tal. Então, é uma medida de eficácia. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o KTV é matemático, como você falou antes. E, infelizmente, na medicina, a nefrologia não é uma exceção, estatísticos e matemáticos, eles têm uma grande vantagem, porque quando eles publicam na nossa área, a gente, se não entender metade do que eles escrevem, a gente aceita. E, na verdade, estatística você pode mexer para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Então, o que a gente precisa realmente é a experiência da vida. Fazer uma ronda no hospital em Estocolmo, eu estou com mais 2, 3 médicos jovens comigo, aí eu chego na beira da cadeira de um paciente e falo assim, o senhor, vamos dizer assim, o senhor Oki, como é que o senhor está se sentindo? E ele começa a falar, doutor, eu não estou me sentindo bem, e começa a falar, estou me sentindo mal, e eu falo assim, olha, mas seus exames estão ótimos. Os seus exames estão ótimos, você tem um KTV maravilhoso, mas doutor, olha, o senhor está muito bom. Não escuto o paciente, porque eu me fixo no KTV. Se o KTV está bom, o resto não importa. E isso, infelizmente, é uma coisa que foi feita por muito tempo. O que está acontecendo hoje é uma revolução iniciada em 2010, e está em evolução essa revolução, onde os pacientes, a partir da experiência pessoal deles de vida, isso leva eles a traduzir isso em reflexões, e essas reflexões conduziram ao que se chama de terapia centrada no paciente, ou seja, o relatório centrado no paciente. O que o paciente tem a dizer, no mínimo tão importante quanto o KTV. O paciente mesmo, muitas vezes, é muito mais importante ter a possibilidade de poder viajar para algum lugar para passar uma semana do que ter um KTV, em vez de 1,5, ter 1,3. Então, hoje é justo que os pacientes tenham um papel importante e que os médicos jovens, Lucas, vocês são jovens, escutem os pacientes. A gente aprende dos pacientes. Então, hoje você não usa o KTV como a única medida. É uma medida de eficácia da técnica da diálise. Mas existe uma série de outros parâmetros clínicos, como a gente bem sabe, em cada país, em cada lugar, você usa diferentes, para você considerar qual é a qualidade dessa diálise. E, no mesmo tempo, hoje, o que 10, 15 anos atrás era muito pouca gente que fazia alguma coisa em termos disso, você escuta os pacientes, e os pacientes têm importância. Para vocês terem uma ideia, o FDA, eles utilizam as opiniões dos pacientes de uma forma muito importante. Então, todo e qualquer novo estudo que você faça, se você colocar um novo instrumento de diálise, se você passar isso por grupo de pacientes, isso vai ter uma importância muito maior para o FDA, o FDA, como a gente chama, do que o KTV. Então, se você me perguntar, existe na diálise peritoneal, por exemplo, quando se iniciou medir KTV, se media cada 3 meses, tem um custo maior, é um trabalho maior para o paciente, inclusive. Hoje, na Suécia, por exemplo, a gente faz KTV geralmente uma vez por ano, em diálise peritoneal. Na hemodiálise você pode fazer todo dia se quiser, que as máquinas hoje são assim. Mas você faz uma vez por ano e dessa forma você tem os pacientes, se houver alguma coisa que indique a necessidade de um KTV, para ver se o que está acontecendo, você faz, senão não faz. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, para terminar, para não falar muito, desenlaces centrados no paciente. Os pacientes hoje são os protagonistas. E para se falar uma coisa que nos Estados Unidos, o que eles consideram a Associação Americana de Pacientes Renais, eles consideram que saúde de alta qualidade é um tratamento que tem que se alinhar totalmente com os anseios do paciente. E para finalizar, quais são os anseios do paciente? É ter um trabalho de acordo com sua carreira, sua educação, é ter uma casa, é constituir uma família, é poder gozar a vida e depois se aposentar, como todos nós. Então, aos meus colegas jovens, por favor, escute os pacientes. Fica o recado do Dr. José Divino aí. É para olhar o KTV, mas não é para fixar naquele número. Tem que conversar, medir até parâmetro de qualidade de vida, medir parâmetro de atividade física. E essa é a nova tendência que a gente tenta imprimir, então. E quais são as diferenças em relação aos fluxos de sangue e de dialisato que vocês perceberam na coleta dos dados? Então, na maioria dos países, o fluxo do dialisato foi de 500 ml por minuto.
Já o fluxo de sangue, a maioria dos lugares variou de 300 a 400 ml por minuto, mas tem algumas variações interessantes de conduta. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem cerca de 500 mil pacientes em hemodiálise, o fluxo almejado em pacientes com fístulas boas é mais alto, em torno de 450 ml por minuto, enquanto que em países escandinavos e países asiáticos, há uma tendência de fluxos mais baixos na bomba de sangue. Nós temos o exemplo curioso da China, que tem mais de 500 mil pacientes em hemodiálise, com um fluxo de sangue médio de 235 ml por minuto. E temos também o exemplo do Japão, em que o fluxo médio é ainda menor, de 206 em hemodiálise e 224 ml por minuto em hemodiafiltração. No caso do Japão, predomina a hemodiafiltração online pré-dilucional. Muito legal, muita diferença em relação à nossa prática clínica diária, né? Talvez a gente até tente seguir aí os padrões americanos, tente botar a fístula aí com o maior QB possível, com o maior fluxo de sangue, enquanto os japoneses estão vivendo bem, com uma qualidade de diálise bastante adequada aí, com um fluxo de sangue um pouquinho menor. E em relação à anticoagulação, tu notou também alguma diferença? Pouca variação nesse sentido. Alguns países utilizam a heparina de baixo peso molecular para anticoagulação de pacientes crônicos, especialmente a Austrália, alguns países da Europa e a Ásia. A heparina não fracionada, por ser mais barata e ter meia-vida mais curta, é a mais utilizada na maioria dos países do mundo. E tem muitos países que as unidades de diálise têm as duas alternativas de heparinas, como é o caso da Croácia, por exemplo. Sobre os esquemas de anticoagulação, nós temos no mundo basicamente os mesmos esquemas utilizados no Brasil, onde alguns centros utilizam o método de dose única, com um bolos inicial de 80 a 100 unidades de heparina não fracionada. Outros utilizam o método de bolos repetido e ainda o método de infusão contínua, infusão constante, que é o método menos utilizado. Pergunta, dose única em 4 horas também? Sim, dose única em 4 horas. Até muitos centros aqui no Brasil utilizam. Nós, basicamente, na Suécia, nós utilizamos heparina dose única. Muito legal isso. Quando eu estava rodando como residente na hemodiálise ali da Escola Paulista, grande discussão aí com o pessoal da enfermagem, que não precisava ir 2 vezes ali para dar essa segunda parte da heparina. Muito legal essa informação aí. O pessoal vai gostar bastante ali na Escola Paulista. E quais as diferenças em relação às modalidades? Bom, existem diferenças em termos de penetração das diversas formas. Vamos primeiro dividir em 2 modalidades, a hemodiálise por si e a diálise peritoneal. E depois podemos falar rapidamente da hemodiálise e da hemodiafiltração e hemofiltração. Você encontra países, a maioria dos países, claro, a hemodiálise é a predominante. Existem alguns países onde a hemodiálise é predominante, mas não como antes. Por exemplo, Tailândia, no livro eles apresentam, eles têm uma política de diálise peritoneal como primeira indicação. Existem formas, lendo o capítulo vai entender bem melhor, e acho que é um excelente exemplo. Na Tailândia, em 2007, eles tinham mais ou menos 2.000, 2.500 pacientes em diálise peritoneal somente, em 61 centros. Com o início do programa de colocar mais pacientes em diálise peritoneal, desde que não houvesse contraindicações, em 2007, já 30 mil pacientes, 27 mil pacientes em diálise peritoneal. E, em vez de 61 centros, tinham 250 centros de diálise peritoneal. Se você olhar na Europa, por exemplo, tem países onde, como a Suécia e a Dinamarca, onde você tem entre 20% e 25% dos seus pacientes em diálise domiciliar, o que inclui a hemodiálise domiciliar também. Então, aqui estamos entrando em mais uma modalidade, a hemodiálise em casa, né? Se você olhar Nova Zelândia e Austrália, Nova Zelândia certamente é o país com maior penetração de diálise domiciliar, somando-se a peritoneal com a hemodiálise, ou seja, existe cerca de 42% dos pacientes na Nova Zelândia fazendo diálise domiciliar. Na Austrália, 30%, na Dinamarca, mais ou menos 27%, acho que eu falei na Suécia, são como 26%, 27%, Canadá, 25%. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 11% só dos pacientes. O que depende muito hoje? Depende do reembolso. Então, os Estados Unidos, a partir do momento, alguns anos atrás, que o reembolso da diálise peritoneal foi equiparado à hemodiálise,
houve um salto tremendo na diálise peritoneal, que hoje abarca com quase 30% dos pacientes em diálise nos Estados Unidos. Então, as modalidades, a hemodiálise é a predominante na maior parte dos países. Em alguns países, a diálise peritoneal é a primeira opção, mas isso nunca significa que a maioria dos pacientes estão em diálise peritoneal. Então, agora eu vou falar um pouquinho da hemodiafiltração e da hemofiltração. Como Morinha falou, os japoneses com 220, 230 de fluxo sanguíneo em hemodiafiltração, que poderia ser também hemofiltração, mas eu não vou entrar na discussão da hemofiltração, de muito pouca gente que faz, um sou eu. A hemodiafiltração, se você faz na pós-dilucional, você não consegue, geralmente, fazer uma diálise de hemodiafiltração nessas condições. Então, você tem que ter um fluxo de sangue mais alto, não necessariamente 400, 450, geralmente com 300 dá, mas a média, o que se preconiza, infelizmente, na minha opinião pessoal, o que se preconiza é 400 mililitros por minuto como fluxo de sangue para hemodiafiltração pós-dilucional. O Japão usa esse fluxo. Queria dizer uma coisa, o Japão tem a taxa de mortalidade bruta mais baixa do mundo em diálise. São aproximadamente 10% da mortalidade. E o Japão é um país onde a diálise é muito bem feita, as diálises geralmente são longas, e aquilo que você falou, fístula, grande parte dos pacientes tem fístula. Aliás, no Japão, muitos centros de diálise são dirigidos por urologistas. Eles têm muitos urologistas trabalhando e eles fazem as fístulas. Porque fazer fístula, eu acho que isso também seria uma coisa, se o Morinha concorda comigo, que fístula é diferente em vários países. Em alguns países, fístula faz o cirurgião vascular. Na Suécia, por exemplo, no hospital que eu trabalho, faz o cirurgião de transplante. Em outro, faz o urologista. Em outro, faz o nefrologista. Então, você tem diversas especialidades. Eu uma vez fui ao Cazaquistão e me chamaram, eu fui a um centro visitar com 100 pacientes, 99 com fístula. E aí me apresentaram, me trouxeram um médico, eu falei, isso aqui é uma maravilha. O médico trabalhava no hospital municipal, ele veio e me disse, eu sou cirurgião, adoro fazer fístula. E, portanto, o meu cuidado com os pacientes é o maior possível. Então, eu entrei nesse tema porque eu acho que é importante falar alguma coisa disso. Sensacional! Vou te dizer que também foi um grande choque para mim. Eu fiquei um tempinho na Itália e eu cheguei lá e o pessoal me perguntou, o que tu quer fazer? Eu disse, não, eu quero rodar um pedacinho em cada lugar. Vou rodar um pedacinho na peritoneal, que era regulada por telefone, né? Muito bom. E um pedacinho nos agudos, um pedacinho nos crônicos. E tu não quer ir pro bloco cirúrgico? Como assim? Não, pois é que a doutora ali, a doutora Brendolan, vai fazer uma fístula amanhã, tu não quer ir com ela? Eu disse, como assim? Nefrologista vai fazer uma fístula? É isso mesmo? É isso aí mesmo, né? É isso mesmo. E isso é de volta ao passado. Quando eu cheguei na Suécia em 79, 80, tinha o Mike Asaba, um japonês que foi para os Estados Unidos e lá para a Suécia, ele fazia as fístulas todas, um nefrologista. E na Itália é comum, hein? Muito bom, muito bom. E a composição do banho, ela acaba sendo a mesma também na maioria dos países? Esse tipo de pergunta talvez seja difícil de responder se são iguais, porque esse tipo de informação não é dado em todos os capítulos, qual é a composição exata, porque se toma como princípio que a composição basicamente é a mesma. Existe diferença, como a Morinha falou, por exemplo, na África, países que têm 40 máquinas de hemodiálise para 50 milhões de pessoas, a solução é básica e é ácida, certamente. Não existe o bicarbonato, certamente, em muitos desses lugares, né? Então, essa é uma diferença, bicarbonato, sim ou não. Na grande parte dos países, eu acredito, tem bicarbonato hoje em dia. Depois, você poderia falar hoje, por exemplo, na Suécia, alguns centros estão usando citrato para paciente crônico. Eu usei, não gosto muito, porque você tem que abaixar bastante o bicarbonato do banho para você não fazer uma alcalose. Então, você tem que abaixar bastante o bicarbonato do banho. E geralmente, as máquinas não conseguem abaixar para menos de 22. E, às vezes, você precisa abaixar para 20, 18. Então, mas citrato é uma coisa. Uma coisa que para tudo serve, na minha opinião, é individualização do tratamento. Aonde você pode,
eu aqui falo pela Suécia, pelos países nórdicos e muitos países da Europa, existe essa possibilidade. Onde não existe, eu entendo. Então, você individualiza. O que você individualiza no banho? O bicarbonato, a concentração de bicarbonato, que a máquina ela automaticamente regula. Mas a concentração vai ser 30, vai ser 32, vai ser 28, vai 26. Cada paciente você pode dar aquilo que você acha que é o melhor, de acordo com o paciente e os resultados do exame dele. Potássio. Quanto que você tem de potássio? Geralmente, eu acho errado, na Suécia já praticamente não existe o potássio de zero. Para mim, não existir o potássio de zero significa que as pessoas não sabem manejar, porque eles têm medo que o potássio de zero você faça uma hipocalemia. Mas qualquer paciente que tenha um potássio de 5, 4,5, 5, eu não vou precisar usar zero. Mas um paciente que tenha 7 ou 8 de potássio, esse paciente seria bom usar zero. Mas tudo bem, se adapta. Cálcio, mesma coisa com cálcio. Eu não posso responder pelos 51 países que estão no livro. Na minha experiência do livro, minha experiência de vida, indicam que, se você puder individualizar, grande parte das substâncias que compõem o banho podem ser individualizadas também. E a outra coisa importante é a glicose. Não sei, tem centros que usam concentrado com glicose e outros que usam sem glicose. Por exemplo, uma coisa importante que eu estou vendo agora é o uso de carnitina, de adicionar carnitina ao dialisato. Então, esse mundo do dialisato, essa pergunta feita, abre um caminho nunca antes muito navegado, e que se pode navegar tendo a possibilidade de você transportar substâncias importantes para os pacientes do dialisato para o sangue. Muito legal. E, bom, banho de diálise sem glicose, aquele monte de hipoglicemia, pessoal com cãibra aí, a enfermagem pedindo para dar uma avaliada sempre. E sobre a questão do reuso, que é uma questão importante aí, principalmente em relação à questão financeira e de saúde pública. Então, a questão do reuso versus o uso único do dialisador ainda é um dilema em muitos países, inclusive aqui no Brasil. Em alguns países, o reuso é proibido por lei, como a Austrália, a maioria dos países da Europa, França, Espanha, Suécia, Portugal, Dinamarca, Itália. Nós temos até uma tabela mostrando os países em que é permitido e que não é permitido. Muitos outros países, como Japão, Arábia Saudita, Singapura, Irã, Israel, também é proibido por lei. Em alguns países, o reuso, apesar de ser permitido, ele é raramente praticado, como é o caso da China, da Suíça, da Rússia, da África do Sul, do Canadá, dos Estados Unidos. Essa diminuição tem sido uma tendência, especialmente com o menor custo atual dos dialisadores. Só a título de curiosidade, nos Estados Unidos, em 1997, 82% das clínicas praticavam o reuso do dialisador e atualmente essa prática é bem rara. E em muitos locais o reuso ainda é permitido e amplamente utilizado pelas clínicas de diálise, como é o caso de países da América Latina, como o Brasil, México, Argentina, Cuba, Chile, e outros países do mundo, como Omã, Nigéria, Tailândia, Índia, Malásia, Paquistão, Bangladesh, cada um com regras diferentes em relação ao reuso. Em resumo, há uma tendência ao uso único, especialmente em países mais ricos, mas o reuso ainda é permitido e muito utilizado em alguns países do mundo. Muito interessante a forma e como os países tratam o reuso. E chamou atenção alguma coisa, alguma diferença de desfecho em relação aos países? Sim, lembrando que o Nephrology Worldwide foi lançado em março de 2021 e todos os capítulos foram entregues um ano antes, no início de 2020. Então, ainda nós não tínhamos os dados da pandemia e do seu impacto na nefrologia e na diálise, que sem dúvida será uma das mudanças para a nossa segunda edição. Eu diria que a mortalidade anual de pacientes em hemodiálise em muitos países acaba sendo entre 15% e 20%, com algumas variações. Em Portugal, era 13,8% em 2018, sendo um pouco maior em hospitais públicos do que em clínicas privadas. 18% na Argentina em 2017, um número similar ao brasileiro pré-pandemia, ao Brasil pré-pandemia. 15% no Uruguai, 14,2% no Irã,
Estados Unidos, uma mortalidade anual de 16%, Grécia, cerca de 20%. Em alguns países, a mortalidade acaba sendo maior, como é o caso de Cuba, que variou entre 23% e 26% de 2015 a 2019. Em outros países, a mortalidade anual é menor, e aqui eu destaco na América Latina o México, com mortalidade anual de 10,7%, e o Japão, que foi um destaque positivo, como o Carolino bem falou, que tem de forma consistente apresentado ao longo da história uma mortalidade anual não superior a 10%, e como já falamos, com práticas completamente diferentes das que fazemos aqui na nefrologia ocidental, um fluxo de sangue baixo, de 200 a 220, e com um alto percentual de pacientes em hemodiafiltração online na modalidade pré-dilucional. E diálises longas, em pacientes pequenos, grande parte. Essa mortalidade aí deve até assustar, dependendo do ouvinte. E chegando aí no final aí da nossa conversa, se vocês pudessem dialisar em algum lugar do mundo, aonde é que vocês dialisariam? Pergunta ruim, mas é que não tinha como não perguntar mesmo. Morinha, você quer começar? Excelente pergunta, Lucas, mas confesso que ao final do livro eu fiquei bastante orgulhoso do nosso país. Eu até compartilhei isso com alguns colegas na ocasião. Nós temos a terapia renal substitutiva custeada pelo Estado e acessível de forma gratuita a todas as pessoas que necessitam, independentemente da condição socioeconômica. A regulação e o controle de qualidade no Brasil é rigoroso, talvez um dos mais rigorosos do mundo. Isso se deve provavelmente a questões históricas, em particular o fatídico caso de Caruaru, em 1996, que levou à morte de 52 pessoas e teve ampla repercussão midiática. Esse capítulo trágico da história da nefrologia brasileira é destaque no livro, na seção Brasil, justamente porque pode ser considerado um marco sanitário, um turning point regulatório na diálise no Brasil. A presença de uma equipe multidisciplinar, e especialmente a presença do médico nefrologista, não só acompanhando clinicamente o paciente, mas presente fisicamente durante o plantão para intercorrências, é outro ponto positivo para a nefrologia brasileira. Por norma, nós temos, no mínimo, um médico nefrologista para cada 50 pacientes, proporção que, infelizmente, era 1 para 35 há até bem pouco tempo atrás. E o nefrologista brasileiro, normalmente, é um profissional bem preparado, com uma formação típica de 2 anos de clínica médica, 2 anos de nefrologia, e com um diferencial que é o atendimento humanizado, que o brasileiro sabe fazer muito bem. Então, por todos esses pontos, e sem nenhum viés ou bairrismo, se eu precisasse dialisar e pudesse escolher qualquer lugar do mundo, eu escolheria o Brasil. Bom, realmente eu gostaria de não responder essa pergunta, porque eu não gostaria de fazer diálise. Mas, partindo dessa suposição, eu diria que seria muito simples para mim dizer que 2 países onde eu dialisaria com certeza são o Brasil. E por quê? Porque eu sou brasileiro, já vivi aqui no Brasil, aprendi medicina no Brasil, tenho muitos amigos e conheço a nefrologia do Brasil. Então, a diálise eu poderia tranquilamente fazer no Brasil. E na Suécia, onde, na verdade, se eu tivesse escolher a Suécia, seria provavelmente o número 1, porque lá eu construí grande parte da minha vida, conheço a todos, e o tratamento é o melhor possível. Lá eu poderia fazer sem pestanejar a técnica que eu preferisse, né? Então, eu diria a Suécia, o segundo país, ou o primeiro país, junto com o Brasil. E vou ser sincero, eu vou dar um exemplo de um país, mas vou dizer que com ele se engloba todos os outros que se parecem a ele. Um lugar que eu pensaria muito antes de fazer diálise seria nos Estados Unidos. Justamente por você não ter os médicos o tempo todo. Mas eu sou um pouco diferente, Morinha. Eu acho que nefrologista é necessário ter todo dia, mas não todo o tempo. O médico é necessário ter todo o tempo perto da diálise, para que se aconteça alguma coisa. Não necessariamente precisa ser um nefrologista. O nefrologista pode tratar da diálise. Agora, uma parada cardíaca, você tem... Lá em Estocolmo, a gente tem um anestesista, em 1 minuto estava na sala, que vê tudo isso com muito mais experiência e frequência que a gente. Então, o que eu quero dizer
defendo a nefrologia, defendo os nefrologistas, mas vai chegar um momento que o número de pacientes é tão grande e não existe nefrologia suficiente que você precisa procurar fazer de outra forma. No México, grande parte da diálise peritoneal é manejada por internistas, que não sabiam nada e hoje são experts, são eles que fazem a grande parte. Infelizmente, existe até um viés no México de que nefrologia não trata de hemodiálise, de diálise, só de hemodiálise, não trata de peritoneal. É como se fosse um tratamento de segunda classe, né? Existem outros países, como a Turquia, por exemplo, onde médicos internistas ou clínicos gerais podem trabalhar com diálise, hemodiálise, desde que eles passem uma prova sobre conhecimentos de diálise. E na Turquia, a nefrologia, a diálise peritoneal só pode ser feita por nefrologista. Ou seja, você faz... Por que isso? Para dificultar a diálise peritoneal. Isso não é porque para expandir, é para dificultar, porque existe não tantos nefrologistas na Turquia e como é necessário para a diálise peritoneal, muitos deles não têm onde trabalhar. Muito interessante isso aí. Isso que a gente não entrou nos agudos, a gente ficou só nos crônicos aí, que a gente ia passar muito tempo conversando. Pessoal, muito obrigado aí pela disponibilidade. Vai ser um privilégio para todos que ficarem até o final dessa discussão secular e internacional e que com certeza agrega muito para o dia a dia, principalmente por questionar muitas das verdades aí que a gente vai herdando, a gente não sabe de onde ela veio, mas escutar como outras pessoas fazem em outros lugares do mundo, com certeza consegue acurar um pouco a nossa avaliação sobre a nossa conduta no dia a dia. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, especialmente para os jovens, porque hoje em dia, grande parte dos artigos publicados, muitas das referências são referências atuais, de trabalhos feitos baseados em trabalhos antigos, e cortado. Pouco a pouco a história vai sendo cortada, ficando 2 linhas no final. Eu dou como exemplo as técnicas convectivas. Se você pegar os artigos dos pioneiros nas técnicas convectivas, você vai aprender o básico de como eles pensaram, como eles conseguiram decifrar o método, como eles conseguiram colocar esse método a ser... Por um exemplo, essa técnica convectiva, a hemofiltração, quando começou, uma das razões que conseguiram começar foi que não existia comitê de ética. Então, eles tiveram que tomar uma decisão entre eles, conjuntamente, para fazer. Mas o que eu queria dizer é que tem muito para se aprender, mas que as referências que vocês procurem voltar bem atrás, garimpar os artigos antigos, básicos, para poder entender melhor e de uma forma muito mais simples o que a evolução de hoje. Chegamos a isso hoje, não porque eu fiz aquilo ontem, mas sim porque os pioneiros fizeram isso 20, 30, 40 anos atrás. Vá buscar aqueles artigos para ler, que vai entender muito melhor a base de tudo de hoje. Muito bom. Considerações finais, Moré? Agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu aprendi bastante durante esse projeto, né, que é um projeto que está em andamento. Seguramente nós não vamos parar agora nessa primeira edição. Quem quiser saber mais sobre o projeto, pode acessar o site, que é www.nephrologyworldwide.com, e estamos à disposição. E muito obrigado, Lucas, e um abraço a todos os colegas do Nephropapers. Fica a nossa mensagem aí, então, do Nephropapers, e vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site muito legal aí do Nephrology Worldwide, inclusive com uma coisa muito legal que é sugestões, né? Ele deixa aberto sugestões aí do público para as próximas edições, várias opções aí para adquirir o livro. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.